E aí, beleza? É um dia normal na cidade e o Dr. Singh está trabalhando duro no hospital. Tem mais pacientes que o normal e no começo parece só uma tosse comum, mas logo os pacientes pioram e não se acha uma cura. As notícias anunciam que um vírus chamado H5G9, ou o doente, foi descoberto e é o mais mortal da história. Quando Singh vai para casa, fica devastado ao descobrir que sua esposa Rani também está infectada. Ele a coloca no carro e corre para o hospital, o que é difícil porque as pessoas estão em pânico nas ruas, causando tumultos e violência. Mais tarde, no hospital, as enfermeiras chamam Singh para ver os bebês recém-nascidos, e ele fica chocado ao descobrir que todos nasceram com partes de animais. Eles são chamados de híbridos, mas os cientistas não sabem se eles trouxeram o vírus ou são consequência dele, então as pessoas os temem. Ao mesmo tempo, Richard foge com um bebê cervo para se esconder no Parque Nacional de Yellowstone. Ele reforma uma casa abandonada e levanta uma cerca para que possam viver em paz. O vírus acaba exterminando a maior parte da humanidade e a sociedade colapsa. Esse evento é conhecido como o Grande Desmoronamento. Na floresta, Richard cria Gus, que cresce chamando ele de papai. Richard faz brinquedos e livros para ele, mas nunca conta sobre o mundo lá fora. Não deixa ele cruzar a cerca e ensina a se esconder se vir outro humano. Sempre que um avião passa, Richard cobre os ouvidos de Gus. Um dia, um avião solta uns panfletos sobre um refúgio para híbridos e Richard queima todos antes que Gus possa ver. Quando Gus faz 7 anos, Richard finalmente conta sobre o Grande Desmoronamento e como as pessoas odeiam os híbridos. Ele também diz que a mãe de Gus está morta, mas não dá detalhes. Naquela noite, Richard enterra uma caixa de lembranças de sua vida antiga. Algum tempo depois, Gus ousa cruzar a cerca para seguir umas pegadas e ouve um rugido assustador. Richard logo o encontra e o arrasta de volta, repreendendo suas ações. Gus tem certeza que um cervo é sua mãe, mas Richard nega e Gus corre para casa chorando. Nesse momento, eles ouvem uma voz à distância e Richard pega sua arma. O homem explica que está procurando sua irmã desaparecida. Richard diz que nenhuma mulher passou por ali e pergunta sobre o mundo. Então o homem explica que o doente diminuiu, mas ainda existe. De repente Gus se mexe entre as plantas e Richard vai ver. Quando ele olha de novo, o homem sumiu, mas deixou fitas amarradas na cerca. Percebendo que foram marcados, Richard faz Gus se esconder num compartimento secreto na casa e pega uma injeção especial antes de sair. Gus espera um tempo e se assusta com um barulho, mas é só um cervo. Ele tenta tocar nele, mas o animal foge quando ouve gritos por perto. Então Richard volta e diz para Gus: ele não vai mais te machucar antes de desabar. Gus o leva para a cama imediatamente. Na manhã seguinte, Richard conta que a mãe de Gus se chamava Bird e que ela ficaria orgulhosa dele. Infelizmente, algumas horas depois, Richard morre em sua cadeira. Semanas se passam e Gus faz o melhor para sobreviver sozinho, mantendo bonecos de palha como companhia. Um dia ele fica frustrado com o jardim e joga uma lamparina nas ervas daninhas, o que acidentalmente inicia um incêndio. Ele apaga o fogo jogando coisas em cima, como seu precioso cachorro de pelúcia. Depois ele encontra um mapa antigo que desenhou anos atrás e começa a segui-lo até achar uma árvore com um coração e uma flecha. Ele cava nesse ponto e encontra a caixa de Richard com dinheiro, cartões, documentos, uma foto de sua mãe Bird e um pôster do refúgio dos híbridos. A imagem diz Colorado. Então Gus olha o mapa e decide ir para lá encontrar sua mãe. Depois de arrumar suas coisas, ele chega até a cerca e encontra uns chocolates no chão. Ele adora o sabor do primeiro e tenta pegar outro, mas é puxado por um fio. De repente, uma flecha voa e Gus corre para se esconder, notando que há um caçador por perto. Ele se prepara para acertá-lo com seu estilingue, mas um segundo caçador aparece atrás dele e o agarra. Os caçadores dizem que Gus é maior que outros híbridos e o chamam de especial, então querem levá-lo para um laboratório. Gus consegue acertar o cara e se solta enquanto grita, fazendo os homens se surpreenderem que ele pode falar. Quando os caçadores se preparam para matá-lo, eles são abatidos primeiro. Tommy aparece e mata os caçadores enquanto Gus foge. Ele se esconde em sua casa, mas logo Tommy o encontra e o tira de seu esconderijo, explicando que o achou
por causa da fumaça. Tommy também fica chocado ao ouvir que Gus pode falar e vê a foto de Bird. Então ele avisa Gus que algumas pessoas caçam híbridos para vender suas partes de animais enquanto conserta seus canos quebrados. Tommy também dá umas dicas de como cuidar da fazenda e chama Gus de doce dente antes de ir embora. Ignorando todos os avisos, Gus corre atrás de Tommy e pede para ele levá-lo para o Colorado. O flashback mostra Amy trabalhando como terapeuta e odiando a rotina. Quando o surto do vírus acontece, ela é forçada a ficar em seu escritório. Semanas passam e o lockdown se torna insuportável. Então Amy finalmente sai e descobre que os elefantes escaparam do zoológico. Ela corre até lá e liberta os pássaros de suas gaiolas. Ela começa a viver no zoológico e por anos fica sozinha, mas feliz, até que um dia encontra um bebê híbrido abandonado numa caixa. No presente, Gus continua seguindo Tommy, ignorando seus protestos. À noite, os olhos de Gus ficam estranhos, mas Tommy concorda em dividir sua comida mesmo assim. Na manhã seguinte, Tommy descobre que Gus comeu todas as suas provisões e fica furioso. Gus se desculpa dizendo que pode encontrar comida usando seu olfato apurado. Eles encontram um centro de visitantes abandonado e Gus entra, mas fica aterrorizado ao ver uma cabeça de cervo na parede. Quando tenta fugir, ele pisa numa armadilha e é pego por uma rede. Descobre-se que uma família mora ali e ao verem que Gus não é um caçador, os convidam para almoçar. A família usa máscaras, então Tommy garante que ele não está infectado e que híbridos como Gus não transmitem o vírus. Pela primeira vez, Gus brinca com outra criança e brinquedos de verdade. Ele também descobre que balança a perna se alguém coça atrás de suas orelhas e ouve música pela primeira vez. O pai da família reconhece Tommy como um ex-jogador de futebol, mas Tommy não quer falar sobre isso. Na floresta, os últimos homens aparecem. Eles são um grupo paramilitar que mata híbridos e agora encontraram o lixo de Tommy. Enquanto isso, numa cidade em Gideon, Singh percebe que o dedo mínimo de Honey está tremendo, o que é um sinal de que o doente está voltando. Ele imediatamente lhe dá uma injeção, mas restam poucas. Singh sai a cavalo e vai ao centro médico que está instalado num antigo restaurante de fast food. Lá ele encontra a doutora Gladys, que está tentando encontrar uma cura. Ela dá mais remédios para Honey e compartilha seus cadernos para que Singh possa ajudar a monitorar o que funciona ou não. Gladys revela que tem câncer e quer que Singh continue a busca pela cura, pois ela não pode mais trabalhar. De volta à casa, a mãe percebe que Tommy tem uma marca dos últimos homens no peito e o confronta em particular. Tommy explica que não faz mais parte dos últimos homens e que antes matava apenas para sobreviver. Ele também acha que seria uma boa ideia a família adotar Gus. Mais tarde, quando a mãe vê a foto de Bird, ela identifica o lugar como Red Rocks. Durante a madrugada, Gus não consegue dormir e descobre que Tommy está prestes a partir sozinho. Nesse momento, os últimos homens chegam e exigem que a família entregue o híbrido. Tommy sai e começa a lutar com eles usando uma armadilha de urso, facilmente derrotando-os graças ao seu tamanho. Um homem consegue entrar na casa e tenta atirar em Gus, que desvia a tempo. Gus rapidamente esfaqueia o homem na perna e se prepara para se defender com seu estilingue, mas o homem congela quando um grande cervo aparece na porta. Tommy aproveita a chance para se aproximar do homem e matá-lo com a armadilha de urso, enquanto o cervo desaparece. Na manhã seguinte, a família expulsa Tommy e Gus para proteger seu filho, mas pelo menos compartilham algumas provisões. Tommy concorda em levar Gus até a estação de trem, mas depois ele terá que procurar sua mãe sozinho. Em um parque de diversões abandonado, um grupo de adolescentes que se chama Exército Animal está jogando videogame. De repente, um alarme avisa sobre híbridos em perigo, então eles saem para resolver a situação. Enquanto Tommy e Gus continuam a viajar, eles encontram algumas flores que Gus nunca tinha visto antes. Tommy explica que essas flores aparecem em áreas onde o vírus está presente. Quando anoitece, eles param em um ônibus abandonado, onde Tommy guarda seus suprimentos e troféus antigos. Gus vai dormir e se assusta com uma luz forte lá fora. Então sai e descobre que há neve pesada por toda parte e Tommy não está à vista. Nesse momento, Gus acorda e percebe que foi apenas um sonho. Tommy fez um disfarce para que os chifres de Gus pareçam parte de uma fantasia. Enquanto isso, Singh assume a clínica de Gladys e atende pacientes todos os dias, o que o faz lembrar de
como ele amava ser médico antes do surto. Após o expediente, Singh continua a trabalhar em uma cura e sua esposa se torna seu grupo de controle, já que ela é a única pessoa que sobreviveu ao vírus. Ao ler as anotações de Singh, ele descobre que a pesquisa de Gladys era imoral e que ela fez muitos experimentos em híbridos, comprovado pelas manchas de sangue no chão. Os últimos homens trazem suprimentos para a clínica e Singh se preocupa que possam incluir partes de híbridos, mas as caixas estão normais. Como Singh se recusa a usar híbridos para fazer a medicina, ela não é mais tão eficaz e a mão de Honey está tremendo o tempo todo. Mesmo assim, ela o convence a ir a uma festa do vizinho, que é interrompida quando um dos homens revela que sua mão também está tremendo. Os vizinhos imediatamente o seguram e fazem um teste caseiro em uma amostra de seu sangue, confirmando que ele está infectado. O grupo amarra o homem e queima toda a casa com ele dentro. De volta a Tommy e Gus, eles chegam a uma ponte e veem um trem passar. Eles seguem o trem até a estação e Tommy suborna um guarda com algumas baterias para não serem escaneados. Há um grande mercado na estação e Gus se diverte com a comida, enquanto Tommy compra a passagem. Como é muito cara, Tommy tem que entregar seus cadarços como parte do pagamento. Ele também tenta comprar mais remédios, mas o fornecedor já foi embora. Gus sai andando e encontra crianças jogando alguns jogos de carnaval, mas fica chateado quando percebe que os alvos são desenhos de híbridos. Enquanto entra em pânico, ele esbarra em Beck, do exército animal, que o ajuda a se acalmar e coça suas orelhas. Ela tenta levá-lo com ela, mas Tommy rapidamente o arrasta embora. Depois Tommy dá a passagem a Gus e o leva até a fila de embarque. Enquanto esperam, Gus sente o cheiro dos remédios de Tommy vindo de algumas caixas. Tommy pede ajuda a Gus e, seguindo o olfato dele, eles invadem o vagão de segurança e pegam uma caixa de remédios. Um guarda os encontra, mas Tommy rapidamente o derruba. Quando eles saem, outro homem armado os ameaça com uma arma. Tommy começa a lutar com ele e, antes de desmaiar, o guarda percebe as orelhas de Gus se mexendo. A dupla foge e corre para pegar o trem, mas os últimos homens os cercam e capturam os dois, removendo o capacete de Gus para confirmar que ele é um híbrido. Momentos depois, a dupla está sendo arrastada pela floresta com as mãos amarradas e os olhos vendados. De repente, alguém começa a atirar das sombras e logo os últimos homens são mortos por Beck e o exército animal, que estão vestidos com disfarces de animais. Enquanto isso, no quartel-general dos últimos homens, o líder General Abbott é informado de que alguém muito importante foi encontrado. Na floresta, Beck explica que eles não querem machucar Gus, apenas querem ajudar e o aconselha a fugir de Tommy. Os outros estão derrubando Tommy com choques e se preparam para atirar nele, mas Gus o abraça, pedindo que não façam isso. Beck concorda em ajudar os dois. No zoológico, Amy vive com a bebê, que já cresceu e agora é uma garota chamada Wendy. Elas vão à cidade juntas com um carrinho em busca de suprimentos, mas Amy se assusta ao ver um cigarro aceso no chão. Ela puxa Wendy para se esconder e saca sua arma enquanto um último homem passa por perto. Felizmente, ele não as vê e vai embora. Quando a dupla retorna ao zoológico, Amy tranca todas as portas. Às vezes, Amy percebe que faltam vegetais no jardim e Wendy diz que os comeu. No entanto, quando sua mãe não está olhando, Wendy joga parte de seu jantar no jardim. Uma noite, elas ouvem barulhos e Amy vai até o jardim com sua arma. Ela ouve outro barulho e se prepara para atirar, mas Wendy corre e explica que é seu amigo Bob. Ele também é um híbrido e Amy não tem escolha a não ser abrigá-lo também. Isso faz com que Amy mude sua regra de não usar o rádio e começa a transmitir que tem um refúgio seguro para híbridos. De volta à floresta, o exército animal leva Gus e Tommy para o esconderijo no parque de diversões que está decorado com desenhos de animais. Beck explica que começou esse grupo e que ninguém ali tem paz. Ela então apresenta Gus aos outros adolescentes que ficam animados ao conhecer um híbrido. Gus é declarado rei por uma noite e aproveita novos doces, desenhos animados e jogos. Beck conta como os adultos arruinaram o mundo antes do desmoronamento e como o planeta tem se recuperado desde então. O exército animal acredita que isso é graças aos híbridos e por isso lutam para protegê-los. Os últimos homens mataram os pais de Beck, o que é outro motivo pelo qual adultos não são permitidos na base. Ela diz a Gus que Tommy tem a marca dos últimos homens também, então ele não deveria confiar nele.
Na manhã seguinte, Becky leva Gus para ver Tommy, que está amarrado, e leva choque sempre que responde de forma atrevida. Sob pressão de Becky, Tommy admite que já foi um último homem para sobreviver, mas jura que não é mais. Gus aponta que o exército animal também matou pessoas para sobreviver e abraça Tommy, o que convence Becky a não matá-lo. Becky faz um grande anúncio, mas os outros adolescentes discordam e abrem um container que revela um tigre faminto pronto para executar Tommy. Gus corre à frente e pede ao tigre para não machucar ninguém, fazendo a fera recuar com medo. Alguns dos adolescentes veem isso como um sinal e fecham o container, mas outros ainda querem a execução, e a discussão vira uma briga. Gus aproveita a confusão para libertar Tommy e eles fogem juntos, enquanto Becky também decide deixar seus amigos para trás. Na cidade, Singh está preocupado com a condição de Honey porque a medicação não está funcionando. Honey leu o caderno de Gladys e implora ao marido para começar a usar híbridos em sua pesquisa para que ela possa melhorar. No caminho para o trabalho, Singh vê as flores que apareceram na casa queimada. Na clínica, Singh lê as notas de Gladys sobre quais partes de híbridos são necessárias e pega o sinalizador, que tem cores diferentes dependendo do que ele precisa. Singh dispara o que pede o molho especial, referindo-se às partes de híbridos. Quando ele volta para casa, vê uma flor no jardim. Dentro de casa, ele encontra Honey conversando com um vizinho que quer começar testes semanais obrigatórios de vírus para toda a cidade. Singh recusa, pois os testes são escassos, mas o vizinho promete colocar a questão em votação. Mais tarde, o vizinho percebe que Honey não sai mais de casa e grita com o casal, acusando-os de esconder a doença dela. Singh tenta impedi-la de contar a todos e, durante a discussão, seu cavalo acidentalmente a chuta, matando-a. Singh se sente culpado, mas Honey o convence a levar o corpo para dentro de casa. Naquela noite, Abbott e seus homens invadem a casa de Gladys. Abbott acusa Gladys de fingir ter câncer para evitar trabalhar com ele e explica que uma nova onda do vírus está chegando. Gladys o chama de monstro, mas quando ele ameaça sua vida, ela não tem escolha a não ser admitir que deixou suas anotações sobre a cura com Singh na clínica. Mesmo assim, Abbott manda seus homens matá-la. Na floresta, Tommy sente muitas dores nas pernas por falta de remédios. Ele agradece a Gus por defendê-lo e o ensina a fazer um toque de punho antes de anunciar que o levará para o Colorado. De repente, eles encontram Becky em uma árvore que dá o endereço que seu antigo time encontrou sobre Bird na internet. Ela se oferece para ajudá-los a chegar ao Colorado, já que conhece as áreas que o exército animal não patrulha. O trio caminha por algumas horas até encontrar um pedaço de tecido em uma árvore. Tommy explica que é um paraquedas e, felizmente, Gus não vê o corpo pendurado em outra árvore. Eventualmente, eles chegam ao Vale das Lágrimas, que está coberto pelas flores do vírus, porque corpos costumavam ser enterrados lá. Eles precisarão usar uma ponte para atravessar, o que causa uma discussão entre Tommy e Becky sobre a segurança da ponte. Gus ignora a discussão e começa a atravessar sozinho, fazendo uma madeira quebrar. Ele cai e agarra a corda no último segundo, mas a corda também se quebra e Gus cai nas flores, desmaiando. Seu antigo cachorro de pelúcia aparece e o lambe até ele acordar, depois sai correndo. Gus o segue e entra na floresta, onde vê flores em uma árvore e uma caixa de correio que solta doces. Então começa a nevar e Gus encontra vários objetos, como camas e chocolate quente. Richard aparece sentado em uma cadeira e diz que não está bravo por Gus ter atravessado a cerca, apontando para trilhos de trem próximos. Em seguida, Richard desaparece e Gus, furioso, começa a bater em um espelho onde vê o rosto de Abbott com olhos de fogo. Aterrorizado, Gus começa a correr só para acordar quando seus amigos o encontram. Cobrindo seus rostos, eles conseguem tirar Gus das flores sem inalar o pólen. Depois, Tommy e Becky começam a discutir novamente. Então Gus os faz darem um toque de punho para acalmar a situação. No zoológico, a família tem crescido graças aos outros híbridos que chegaram depois de ouvirem a transmissão. Aimee recebe uma ligação de um homem que encontrou um bebê híbrido e pede conselhos sobre como cuidar dele. Ela diz para deixar o bebê em um lugar seguro para que ela possa buscá-lo, mas o homem se recusa, dizendo que o bebê está muito fraco e pergunta onde ela está. Suspeitando que seja uma armadilha, Aimee desliga o telefone. Depois, Bob traz uma fita que encontrou na cerca, indicando que foram marcados. Na cidade, Singh precisa recolher todas as flores que aparecem
aparecem em seu jardim. Um vizinho agora está colocando cartazes de desaparecida para a mulher, e Singh tem dificuldade em manter a compostura. Uma tarde, ele recebe uma mensagem da clínica informando que um pacote chegou para ele. O casal corre para a clínica, ansiosos para começar a trabalhar com o molho especial, mas ao abrir a caixa, encontram um bilhete dizendo 100 híbridos. Nesse momento, Honey percebe água vazando do freezer e entra para verificar se o corpo da vizinha ainda está lá. No entanto, a porta está aberta, o que significa que alguém viu o corpo. Nesse instante, os vizinhos chegam e acusam o casal de ser assassinos. Singh começa a mentir, dizendo que a mulher estava doente e que ele a escondeu porque não aprova as queimas, considerando-as bárbaras. Seu discurso tem algum impacto, mas é arruinado quando Honey começa a tossir. Os vizinhos arrastam o casal de volta para casa e os amarram antes de iniciar o incêndio. A casa começa a desmoronar, mas antes que as chamas alcancem o casal, os últimos homens invadem. Eles apagam o fogo rapidamente enquanto Abbott procura pelo caderno de Gladys, encontrando-o em um armário. Ele está prestes a sair sem salvar o casal, mas congela quando Honey revela que sobreviveu ao vírus graças aos testes. Gus mente dizendo que é o único que sabe o que faltava para Gladys criar a cura perfeita, então Abbott concorda em levá-los juntos. Como o quartel-general é em um local secreto, Honey e Singh são amarrados e têm os rostos cobertos antes de serem colocados em um caminhão. Enquanto isso, o cavalo de Singh foge. Voltando ao grupo de Gus, eles finalmente encontram os trilhos e começam a correr para pegar o trem. Há um gancho pendurado na lateral do vagão e Gus salta para agarrá-lo, balançando para pular no trem. Beck também consegue pular, mas Tommy está com dificuldades por causa de sua perna. Ele se lembra de como corria rápido nas partidas de futebol e se inspira para pegar o trem no último segundo. As crianças o ajudam a subir e olham ao redor do trem, descobrindo que é um vagão de carga sem passageiros, exceto pela tripulação de trabalho. Eles não percebem um uniforme de último homem atrás de uma porta. Durante a viagem, Gus fica encantado ao ver todos os animais e Beck ensina ele a brincar de eu vejo. Quando Gus verifica sua bolsa, percebe que seu cachorro de pelúcia está desaparecido. Nesse momento, a porta se abre e o trio corre para se esconder. Um trabalhador passa e a princípio não os vê, mas quando Gus acidentalmente deixa cair uma garrafa, o homem o encontra e o segura. Tommy ataca o homem por trás e começa uma briga em que eles quase jogam Beck para fora do trem. Após muitos socos, Tommy olha melhor e percebe que o trabalhador é seu antigo amigo Jimmy. Então eles riem e se abraçam. Depois de compartilharem algumas histórias dos tempos de futebol, percebem que Gus foi procurar seu cachorro. O trio procura por Gus enquanto Jimmy continua perguntando sobre a vida de Tommy. É revelado que todos os antigos colegas de time de futebol, a esposa de Tommy e seu bebê estão mortos. Nesse momento, Gus volta triste porque não conseguiu encontrar seu cachorro, que é a última coisa que ele tem com o cheiro de Richard. Tommy o anima mostrando um rio, indicando que estão chegando no Colorado. O endereço da internet mencionava Go-Grow e Jimmy explica que é a abreviação de Goss Grove, um bairro fora da cidade de Essex. A conversa é interrompida quando Beck ouve os últimos homens no outro vagão e Jimmy leva o grupo para a parte de trás do trem, mas eles conseguem ver os homens se aproximando. Beck acha que eles deveriam pular, mas Tommy vê o cachorro e decide resgatá-lo. Ele coloca o uniforme da porta e finge ser um último homem para pegar o cachorro. No entanto, os homens têm um cartaz de procurado com o rosto de Tommy e o reconhecem. Tommy joga várias caixas para desacelerá-los e corre de volta para o vagão de Jimmy, fechando a porta atrás de si. Os últimos homens logo começam a bater na porta, então Jimmy diz ao trio para pular enquanto ele ganha tempo. Após uma última despedida, o grupo de Gus pula do trem ao mesmo tempo que os últimos homens invadem. Jimmy começa a lutar com eles, mas rapidamente é dominado e morto. No zoológico, Amy encontra várias fitas na cerca e anuncia que eles precisam ir embora. De repente, eles ouvem um barulho e verificam as câmeras de segurança, que mostram dois últimos homens do lado de fora. Eles rapidamente arrumam suas coisas e Amy guia todos os híbridos para escaparem pelos esgotos, mas ela fica para trás caso precise distrair os últimos homens. Um flashback mostra que, no Alasca, uma equipe de expedição descobre algo muito importante em um dos vários blocos de gelo que eles extraem. Isso é enviado para um laboratório na cidade
de Essex, onde Richard trabalha como zelador. Uma tarde, ele ouve as cientistas Bird e Judy discutindo. Bird diz que não podem deixar isso acontecer, mas elas se calam quando veem Richard por perto. Mais tarde, no bar, Richard vê Bird e pede desculpas pelo que aconteceu. Eles passam uma noite maravilhosa juntos e Bird acaba compartilhando um pouco sobre seu projeto. As pessoas no Alasca encontraram um micróbio que pode formar uma vacina e salvar vidas, mas se der errado, tudo pode desmoronar. Depois, Richard acompanha Bird até sua casa e ela o convida para entrar. Bird conta que seu marido morreu de uma doença grave e por isso ela parou de dar aulas e começou a pesquisar. Quando estão prestes a se beijar, são interrompidos por uma ligação urgente. A ligação informa Bird que o exército está assumindo o controle do laboratório. Richard se oferece para levá-la até lá e eles entram pelos fundos. Há muitos soldados levando toda a pesquisa, mas eles seguem por um corredor vazio até um escritório secreto. Bird mostra a Richard que os experimentos com o micróbio criaram um milagre e revela o bebê Gus, que começa a chorar. Os soldados ouvem o choro e aparecem no corredor. Então Bird quer fugir com o bebê antes que o exército o encontre. Richard veste seu uniforme de zelador e finge estar limpando para distrair os soldados, permitindo que Bird escape com o bebê. Depois que os homens o deixam ir, Richard corre para encontrar Bird, que entrega Gus a ele e pede para mantê-lo seguro enquanto ela volta para queimar todas as pesquisas. Quando ela se afasta, uma cerca se fecha entre eles e um alarme começa a soar. Então Richard foge com Gus. No presente, o grupo de Gus chega à cidade de Essex. Depois de vagar um pouco, eles encontram a casa certa e Gus bate na porta pedindo por Bird. Quem abre a porta é Judy, que reconhece Gus e fica chocada ao ver que ele está vivo. Ela explica que costumava trabalhar com Bird e que veio para esta casa procurando por ela, mas só encontrou o exército saqueando o lugar. Os soldados espancaram Judy e a deixaram para morrer, mas ela foi encontrada por Bird, que cuidou dela até sua recuperação. Uma noite, Bird simplesmente foi embora e Judy não sabe onde ela está agora. Gus nota um vaso com o nome do laboratório e o reconhece daquele documento que encontrou na caixa de Richard. Judy dá a Gus uma chave do sótão que Bird pediu para ela proteger. Gus fica empolgado para abrir, mas Becky e Tommy ficam preocupados porque reconhecem o nome do laboratório dos rumores sobre a origem do vírus. Eles entram no sótão e Gus encontra uma foto de Bird com seu pai. Enquanto isso, Becky descobre alguns arquivos com o nome de Gus. Descobre-se que Gus significa série de unidade genética e as fotos nos arquivos revelam a verdade. Gus fica desesperado, então Becky explica que também foi adotada. Mas isso não significa que seus pais não eram reais. Mesmo assim, Gus continua ficando mais irritado porque Richard mentiu sobre tudo e ele sai correndo da casa. Enquanto ele corre pela floresta, um monte de cervos corre ao lado dele. Um flashback mostra que, nos primeiros dias do surto, um dos trabalhadores essenciais é acidentalmente atropelado por um carro. O motorista é Tommy, que está desesperado para levar sua esposa ao hospital, pois ela está prestes a dar à luz. O lugar está cheio de pacientes e no começo os soldados e enfermeiros não querem deixá-lo ficar, mas depois de implorar, eles levam a esposa de Tommy para a maternidade. Enquanto espera, Tommy vê na TV que os nascimentos de híbridos estão aumentando e há protestos nas ruas. Algumas horas depois, Tommy é informado de que sua esposa deu à luz um menino, mas quando vai vê-lo, descobre que é um bebê híbrido. Ele imediatamente sai correndo do quarto e tem um ataque de pânico antes de entrar no elevador, onde Singh lhe oferece algumas palavras de apoio. No presente, Tommy e Becky procuram Gus, mas sem sucesso. Becky admite que está confusa porque sempre acreditou que os híbridos eram um milagre da natureza, mas agora parecem ser apenas um experimento de laboratório. Tommy pede para Becky esperar na casa caso Gus volte e sai para procurá-lo mais profundamente na floresta. Enquanto isso, Gus está se livrando de todas as coisas que Richard lhe deu, incluindo a foto de Bird. Nesse momento, ele encontra vários panfletos promovendo o refúgio dos híbridos e um avião fora da floresta. Enquanto Gus olha ao redor, Tommy chega e lhe entrega o cachorro de pelúcia. Gus diz que não tem pai e que quer ir para o refúgio para estar com outros como ele. Tommy então compartilha a história de seu filho híbrido e como ele quase fugiu, mas percebeu que estava apenas com medo de ser pai. Quando voltou para sua esposa e bebê, os soldados já os tinham matado. Ele pede para Gus não abandoná-lo também, mas Gus revela que o
rádio do avião está funcionando e ele já chamou o refúgio. De repente, eles ouvem um tiro e Tommy cai enquanto são cercados pelos últimos homens, que colocam Gus em uma gaiola e o levam embora. Nos esgotos sob o zoológico, os híbridos ouvem como vários últimos homens chegam à cidade com muitos caminhões e até tanques. Abbott ordena que Amy entregue os híbridos, mas ela se recusa e começa um discurso sobre como os híbridos são melhores que os humanos, o que é ouvido pelas crianças. Enquanto os homens cercam o zoológico, May aciona uma série de fogos de artifício para distrair os soldados, enquanto as crianças continuam atravessando os esgotos sem serem ouvidas. Enquanto os últimos homens invadem o zoológico, os híbridos chegam a uma igreja abandonada, Bob se afasta e é encontrado pelos soldados, que o capturam imediatamente e o levam. Wendy tenta escapar, mas também é rapidamente encontrada e capturada. Momentos depois, quando Amy chega à igreja disfarçada de último homem, ela grita de tristeza ao descobrir que todos os híbridos foram levados. Enquanto isso, Singh e Honey chegam ao quartel-general dos últimos homens. Honey é imediatamente isolada e Singh fica furioso, mas os soldados o seguram enquanto Abbott diz que a deixarão ir assim que ele encontrar a cura. Algum tempo depois, os homens trazem Gus em uma gaiola e Singh lhe dá alguns doces. Quando Gus diz obrigado, Singh fica em choque com sua inteligência. Ele anuncia que quer mais tempo com Gus, então pede outro híbrido para trabalhar por enquanto. De volta à casa de Judy, Beck admite que seus pais não foram assassinados, mas mortos pelo vírus. Sua irmã era híbrida e os últimos homens a levaram. Por muito tempo, Beck ficou sozinha tentando encontrar sua irmã e desenvolvendo ódio pelos adultos. Eventualmente, ela encontrou outras crianças na mesma situação e formaram sua própria família. Nesse momento, o rádio de Judy recebe uma mensagem importante e Beck responde, descobrindo que Bird está do outro lado. Ao mesmo tempo, uma pessoa misteriosa encontra Tommy e o cachorro de pelúcia em seu caminhão. No quartel-general dos últimos homens, Gus é levado a um armazém e vê outro híbrido sendo levado. Lá, ele encontra todas as crianças da igreja, incluindo Wendy e Bob, que lhe dão um grande abraço. O menino que foi levado é logo morto por Singh em seu laboratório em nome da cura. Tommy acorda em um apartamento estranho e encontra Amy, que diz a ele que em breve vão resgatar seus filhos. Terminando assim a primeira temporada de Sweet Tooth, série de fantasia e drama de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.